Hoje eu quero contar um pouco da história de uma pessoa muito especial. Uma história que mostra que enquanto existe vida, existe esperança, existe recomeço. Essa é a história do Gustavo. Quando eu reencontrei o Gustavo, ele estava vivendo nas ruas, como acontece com tantas pessoas que acabam sendo vencidas pela dependência química. Quem olha de fora, muitas vezes só vê o problema, mas ali existe uma pessoa, uma história, uma vida que ainda pode ser reconstruída. Então, quando eu reencontrei o Gustavo, eu o conheci desde pequeno. E quando eu o vi, naquela situação, ele me contou um pouco da história dele, e eu fui atrás da história que tem gravado, e fiquei assim, perplexa com tanto sofrimento, né? E ele pedia ajuda neste momento, nesse vídeo, e eu ofereci ajuda e ele aceitou. A princípio ele deve ter ficado muito assustado, né? Como ele mesmo conta. Mas ele aceitou. E aí eu pude ajudá-lo. E eu o coloquei na Fazenda da Esperança, lá em Guaratinguetá. Ele está nas Pedrinhas, que é a fazenda mãe da obra Nossa Senhora da Glória. Essa obra que resgata vidas, que reconstrói as vidas, né? Que ensinam esses homens e mulheres destruídos pela dependência poderem voltar ao convívio da sociedade. Mas com um tripé muito lindo da fazenda, que é trabalho, espiritualidade e viver o Evangelho em unidade. E no dia 4 de outubro de 2025, lá estava o Gustavo, acompanhado por mim e por minha filha, nas Pedrinhas, em Guaratinguetá. Volto a falar, para quem não conhece a Fazenda da Esperança, é um lugar onde muitos homens e mulheres entram para reconstruir suas vidas. Ali começa um processo de recuperação. É ali que Deus age na vida deles quando eles verdadeiramente se entregam ao propósito da fazenda. Ali eles têm a oportunidade de recomeçar com dignidade. Ali eles aprendem o trabalho, a espiritualidade e a unidade. E vivem o Evangelho todos os dias. E quando eu digo viver o Evangelho, literalmente é viver o Evangelho. Eles são os nossos Jesus abandonado. Aquele que ninguém mais quer. E quem são esses Jesus abandonado na nossa vida? São as pessoas que pegam no nosso pé, são aquelas que nos irritam, são aquelas que nos fazem mal. A gente precisa aprender a amar esse Jesus abandonado. E foi isso que eu fiz com o Gustavo. E quando eu vejo o resultado que isso está dando, só me enche de alegria. Eu sou grata a Deus, porque eu tive isso como missão. Eu já expliquei aqui para vocês que a dependência química invadiu a minha casa. Ela não pediu licença não, gente. Ela invadiu a minha casa, a minha família. E com isso, e com essa dependência dentro da minha casa, eu consigo ajudar outras pessoas. Com essa dependência, eu pude aprender a amar o Jesus abandonado da minha vida.
Então são vários, muitos aparecem. E eu não paro por aqui. Eu estou sempre aberta a ajudar essa pessoa dependente química que verdadeiramente quer ajuda. Hoje, quando você conversa com o Gustavo, eu percebo algo diferente. Ele fala da própria recuperação com muita verdade, com consciência e com muita gratidão. Ele entendeu algo que muitas pessoas demoram muito para compreender. Que sozinho é muito difícil vencer essa doença, que é preciso apoio, é preciso comunidade e principalmente é preciso Deus na vida da gente, porque sem esse tripé a gente não consegue, sem esse apoio, sem essa entrega para Deus verdadeira, a gente não consegue. E lá na fazenda, eles fazem essa entrega. Quando eles entram conscientes de que eles vão ficar 12 meses e que lá eles vão estabelecer o tripé com a fazenda. Trabalho, espiritualidade e unidade, vivendo o evangelho todos os dias. E às vezes a gente fala, como que é amar o Jesus abandonado? Por exemplo, chega os acolhidos na fazenda, né? Ele já está lá há 5 meses. Aí chega um acolhido na fazenda. Eles têm muita dificuldade, eles têm grandes problemas lá, porque eles saíram das ruas, saíram dos vícios, então gera abstinência, gera o nervosismo, gera ansiedade, gera o medo neles. E isso, quando eles já estão acolhidos, quando eles entraram no propósito da fazenda, eles acolhem esse outro como irmão, como Jesus abandonado, e amam esse irmão. Se o irmão às vezes pensa em fracassar, está sempre o outro ali para ajudar, para dar esse apoio para ele ver que assim como quem já está há mais tempo é possível, com ele também será possível. Basta dar o sim para querer recuperar. Isso é necessário. É vontade de querer entregar o homem velho que tem neles e deixar nascer esse homem novo. Que Deus tem para cada um de nós um propósito na nossa vida. E assim como tem na minha, tem na sua e tem na deles. Então, para o Gustavo, a Fazenda da Esperança foi uma libertação daquele homem velho. Hoje o Gustavo está vivendo um novo momento. Ele, de morador de rua, se tornou monitor da fazenda. Ele recebe os visitantes, conta a história da fazenda e conta a sua própria história. Mostra para as outras pessoas que a recuperação é possível quando se quer. Ele virou uma espécie de guia da esperança. Eu quis contar um pouco dessa história hoje porque ela mostra algo muito importante. Às vezes, a sociedade olha para alguém e pensa que não tem mais jeito. Mas Deus olha diferente. Deus vê a possibilidade. Deus vê o recomeço. E as histórias como a do Gustavo nos lembram disso. Enquanto houver vida, há esperança. E sempre pode existir um recomeço.